Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. Graças a Deus, nós trabalhamos na palavra de Deus e sempre eu peço a orientação de Deus e eu gosto de ter sempre uma palavra profética para ser como um ponto de partida, um norte, um alvo, uma meta. E estamos profetizando 2025, ano de novas oportunidades, novas grandes oportunidades, não desprezando as pequenas. E também 2025 será um ano de sonhar, de agir. Tem gente que só fica sonhando, mas não age. Tem gente que sonha demais. Eu não estou falando sonho que você teve de noite. Sonho aqui no sentido de projeto. Você pode sonhar com um projeto, mas se ficar só sonhando, você vai ter que dar o primeiro passo. Então tem que agir. E também um ano de confiar e vencer com Deus. Confiar e vencer com Deus. E sempre é bom conselhos. A Bíblia é um livro que nos dá orientações, conselhos, instruções, certo? Então eu separei hoje aqui um conselho dado por Neemias. Aliás, é um livro da Bíblia que vale a pena, quando você tiver um tempinho aí, você ler o livro inteiro de Neemias. Vale a pena. E Neemias, ele dá uma dica aqui em Neemias capítulo 2, o verso 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. E esforçaram as suas mãos para o bem. A história de Neemias é muito linda, não vou aqui falar tudo, né? Mas o conselho aqui, numa frase bem objetiva, diz assim, Neemias está dizendo para mim e para você, ore e trabalhe com propósito. Você tem que ter um propósito. Como diz o ditado, tem gente que fala assim, fulano dá tiro para tudo quanto é lado, sem alvo, sem meta. Né? É no sentido assim, a pessoa está desorientada. Então, quando a gente está desorientado em alguma área, a gente precisa ou buscar ajuda em quem tem capacidade para nos orientar na área específica, não é? Ou você precisa de um direcionamento. Às vezes, a gente tem muitas ideias, né? Tem muitas ideias que você tem. Mas essas ideias, às vezes, só ficam no campo das ideias. E algumas dessas ideias pode ser um propósito que Deus tem para você. Aí você tem que ter essa sabedoria, esse discernimento, essa ajuda divina para captar, para pescar aquela ideia que é um propósito de Deus para a tua vida. Porque de ideia todo mundo tem, né? Sabe quando você faz algo, adquire algo, aí depois que você adquiriu, você compartilha com alguém, aquela pessoa diz assim, você fez errado, se falasse comigo. Mas pera lá, você quis escolher, eu tenho que entender que se eu escolhi, está escolhido. Então Neemias está dizendo, ore, mas trabalhe com propósito. Por quê? Porque Neemias, ele liderou a construção dos muros, ou seja, a reconstrução dos muros de Jerusalém, mostrando para nós que com ação e oração devem caminhar juntas. Oração e ação. Tem gente que está orando 10 anos, mas não está agindo. Principalmente com relação a algo profissional, a negócios. Você tem que encarar. Você tem que fazer. Hoje, gente, com a bênção de Deus, você vai longe, mas hoje, penso eu que hoje, parece que está mais fácil do que 20 anos atrás, do que 30 anos atrás. Esses dias conversando, batendo um papo com meu filho, sobre fé, sobre negócios e tudo mais, e eu falando para ele, né,
da época que ele ainda não tinha nascido, né? E eu contando, ele perguntando para mim como é que foi meu trabalho na área tal, e eu compartilhando com o filho, que é gostoso trocar essas ideias. Eu falei, filho, era assim, era assado, a inflação, você recebia o salário hoje, amanhã o dinheiro já tinha quase acabado, a inflação era terrível, hoje continua tendo, mas antigamente, meu Deus do céu. Né? Então eu comecei a contar para eles algumas coisas lá do passado que a gente viveu bem, mas era mais desafiador. Agora, se alguém pensa, pastor, mas olha o que está acontecendo no mundo, olha o que está acontecendo na natureza, olha os problemas. Amado, isso sempre teve e vai continuar tendo. Então, é uma falácia, é uma bobagem quando eu quero ficar focando nas tragédias que estão acontecendo e perder o foco da vida. Claro que estamos sujeitos, enquanto a gente está nessa terra, estamos sujeitos às intempéries da natureza e de outros fatores. Agora, você não vai ficar agora se distraindo com isso e esquecer de tocar a vida. Porque terminou o mês, a conta vem. Terminou ali, o teu compromisso você vai ter que cumprir, não é mesmo? Então, muito cuidado com as distrações. Muito cuidado também com aquelas pessoas que propagam medo. O medo, cuidado com isso. Amado, quem vive na base do medo não vive bem, pode ter certeza. Né? O medo dos problemas, o medo que está por vir. Primeiro, se você de fato acredita em Jesus, se você de fato tem Jesus como teu Senhor, primeiro Salvador, Senhor como seu Deus, e você está andando com Jesus e confia em Jesus, então para que esse medo? Não. Ninguém está isento do medo. Existem vários tipos de medo. Dentro da psicologia, conversa com um psicólogo, ele te dá uma aula sobre isso. Existe um certo medo que todo mundo tem e é um medo bom, que é aquele medo que você se protege. O medo ruim é aquele que gera um pânico na tua cabeça e você começa a ficar ansioso, desesperado. Isso é um medo que pode ser até um pecado. Porque Jesus nos alerta. Ele fala, não se preocupeis com o dia de amanhã. Jesus fala isso, minha gente. Não se preocupeis. O que é preocupação? Gera medo, gera insegurança, gera instabilidade. Então você que é pai e mãe, você tem criança, você tem filhos. Então não seja aquele pai, aquela mãe que fica pregando medo para os filhos. Desde criança, muitos pais, faz direitinho, que Jesus não gosta. Já colocou medo na criança, já colocou um Deus que está ali esperando, se ele fizer algo errado, já vai levar um pé do ouvido. Então muitas pessoas estão travadas na vida porque desde criança foi implantado o medo. Faz direitinho, senão o papai do céu castiga. Quer dizer, a criança cresceu com essa crença errada. Então ensina o que é certo. Então muitos problemas que nós carregamos hoje pode ser fruto lá do passado, que você travou lá na vida, travou quando você era uma criança. E não que os seus pais estavam desejando mal para você, porque eles talvez não tinham sabedoria para falar. Aquele medo assim, cuidado, hein? Cuidado, senão vai dar problema. Cuidado, hein? Só que, sabe aquela pessoa que chega para você, de adulto para adulto? Cuidado, hein? Mas ele não tá com pena de você, é um cuidado assim meio esquisito. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando, mas é isso aí. Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque se você ler o livro de Neemias, você vai perceber que Deus viu que tinha um Neemias para reconstruir os muros, mas que Neemias não faria isso sozinho, ele seria o líder, ele seria o responsável maior, mas Deus levantaria outras pessoas para apoiá-lo, para estar com ele naquela missão. Então tem coisa na tua vida que você vai ser o cabeça do negócio, mas Deus vai levantar recursos ou pessoas para estar junto àquele projeto. É isso que Deus está falando, preste atenção na palavra, ouça o que o Espírito diz, ouça o que Deus está falando. Então não é hora de nós pararmos, é hora de continuar avançando, prosseguindo. E às vezes, existem pessoas que talvez, vou pegar leve aqui, às vezes são pessoas que não são maldosas. Vamos defender essas pessoas também. Mas às vezes tem gente que chega para você e diz assim, ih, fulano, isso aí não é para você não. Você nasceu para sofrer. Você nasceu para ser empregado. Você nasceu para ficar aí, nesse lugarzinho aí, nesse cantinho dessa empresa. Cuidado. Não queira dar um passo maior que a perna. Então, às vezes, pessoas que dizem assim, tem gente que a intenção parece que é boa, mas dizem que lá no inferno está cheio de boas intenções. Então, você tem que se cuidar quem está falando
e o que essa pessoa está falando. Então fique esperto. Entendeu? Fique esperto. Peça a Deus discernimento espiritual, que é um dom espiritual. Discernimento espiritual. Um discernimento espiritual, você consegue discernir um ambiente, discernir ali, né, pela ajuda divina, se aquilo que alguém está falando para você é de Deus ou não. Então você tem que ser prudente. Jesus recomenda isso, né? A Bíblia diz sobre seja simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Ah, olha só. Então você tem que entender isso. Deram uma ideia para você, pensa, veja o que você pensa, veja que propósito você está desenvolvendo na vida. Ore e trabalhe com propósito, com uma meta, com um alvo. Certo? É isso. Então Neemias liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém, mas ele está ensinando para a gente que teve oração, mas teve ação. Teve que agir. Quando ele toma essa atitude, e Deus estava com ele, ele diz assim, ó, como a mão do meu Deus me fora favorável. Então Deus estava apoiando Neemias. É isso que nós precisamos. É estarmos conectados com Deus. É estarmos em aliança com Deus. Entende? Então Deus estava ali com Neemias. Mas ele também teve o favor do rei. É só você ler o capítulo 2. Aqui eu estou fazendo um resumo aqui que você está entendendo. Mas leia o livro de Neemias para você que é líder, você que é um empreendedor, você que quer crescer na vida. Neemias dá dicas sensacionais. Leia, medite, invista no conhecimento aqui. Entendeu? Então Neemias, ele tinha o favor de Deus e ele tinha o favor do rei. Então eu quero profetizar para você que crê. 2025, novas oportunidades, novos começos. O início do seu negócio, o início de um projeto novo. Então creia que virá o favor de Deus sobre você e virá o favor dos homens também. Porque aqui Neemias tinha o favor de Deus, que era o principal, mas ele teve também o favor do rei. Mas por que ele teve o favor do rei? Porque primeiro, olha que revelação. Nossa, fiquei até arrepiado aqui, tão forte está essa palavra. Por que Neemias tinha o favor do rei? Aliás, primeiro de Deus e depois do rei. Por que ele tinha do rei? Porque Deus estava em primeiro lugar na vida. Porque o projeto que Neemias ia fazer não era um projeto de Neemias, era um projeto de Deus. Então aprenda isso. Antes de você ter o favor dos homens, você precisa do favor de Deus. Esses dias até eu falei aqui do favor. Favor tem vários significados, né? Mas numa linguagem simples, para você entender o favor, não é a pessoa fazer um favor para você, não é nesse aspecto aí, né? Entendeu? É algo um pouco maior, né? Entende? Então nós temos que compreender que Deus, esse favor é a graça de Deus. É uma graça que Deus nos dá. E quando vem o favor de Deus, aquilo que era impossível se torna possível. Aquilo que era um obstáculo, você tem uma força maior que você vai saltar nesse obstáculo. Ou nesse obstáculo, nesse muro, Deus vai fazer uma porta para você passar pela porta. Ou Deus vai fazer um caminho onde não tem caminho. Dá para entender isso? Ele fará essas maravilhas. É isso que você está ouvindo. Deus fará maravilhas, meu querido e minha querida. Então preste atenção no que o Senhor está falando. Então, que o favor de Deus seja sobre a tua vida e o favor dos homens. O favor dos homens pode ser para você um empregado, pode ser o patrão, a patroa, pode ser um líder espiritual, pode ser nós aqui, o Ministério Agindo Deus, por que não? Com certeza. Né? O que a gente está dando de conteúdo aqui de segunda a sexta. E se você ir no nosso canal no YouTube, tem outras ministrações lá. Aliás, se inscreva no nosso canal. Temos nosso canal no YouTube, Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube, @ADQI. Procura lá. Hoje pela manhã mesmo eu estava ouvindo uma palavra que entra às 8 da manhã no canal, falando também reflexões de 14 minutinhos que você pode ouvir a hora que você quiser. Então a gente está dando o quê? Conhecimento, conteúdo, a palavra de Deus para fortalecer a sua fé, para você ficar firme com Jesus e para você também ser abençoado nos seus negócios, nas suas finanças, nos projetos, certo?
Então, o favor de Deus é a graça que permite que alguém se destaque, seja bem-sucedido, vença na vida. Aí você fala, nossa, como é que aquela pessoa está tendo esse êxito? Primeiro, é o favor de Deus. É Deus permitindo aquilo. Mas você vai conversar com aquela pessoa, você vai ver que para ela chegar lá, ela batalhou muito. Não foi do dia para o outro. Ela não dormiu e acordou com tudo pronto. Ela teve que trabalhar, teve que fazer a sua parte. Certo? Se você conversar comigo e quiser chegar mais perto para conversar algo, eu posso falar coisas que às vezes eu nem falo aqui no rádio, porque talvez nem todo mundo vai entender. Então, mas mesma coisa, a gente está aqui, por quê? Porque é o favor de Deus. E o favor de você também, que é um agente de Deus, que é um semeador no agindo Deus, quem impedirá? É isso. Então você não está plantando dinheiro, você está plantando uma semente. E quem planta semente vai colher a semente específica. Você planta, né, uma semente de laranja, feijão, vai nascer especificamente aquilo, conforme a semente, conforme a sua espécie. Isso é Deus que fez, é assim que funciona. Não é? Então eu quero declarar e profetizar que venha sobre você o favor de Deus e o favor dos homens. E os homens aqui podem ser pessoas conhecidas e até pessoas que você nem conhece. Mas é Deus, preste atenção nessa palavra aqui. Deus é que vai permitir essa conexão. Se algum homem, se alguma mulher, se alguma pessoa tem sido bênção para você, primeiro, foi Deus que despertou essa pessoa para ser bênção em você. Ou talvez ao contrário, você que está me ouvindo vai fazer algo para alguém que Deus vai te conectar a esse alguém. E quando ajudar alguém, não quer dizer que é financeiro. Falar de Jesus é o ano de você semear a palavra, é o ano de você evangelizar, é o ano de você dizer, ó, Jesus ama você, é o ano de você ser curado de rancor, de mágoa, de frustrações e viver a vida com alegria, dia a dia, cada dia, vivendo um pouco de cada dia, com a graça de Deus, com o favor de Deus. Então Neemias, ele venceu. Ele venceu. Então leia para você ver o livro de Neemias. Se Deus me permitir, amanhã, hoje é quinta-feira, amanhã é o último programa da semana aqui nesse horário. Então amanhã, se Deus permitir, eu posso até, quem sabe, continuar aqui no livro de Neemias, mais algumas dicas aqui importantes para você ser abençoado, tanto espiritualmente, quanto também aí na sua família e nos seus negócios, no seu empreendimento. Senhor, eu creio que todos entenderam esta palavra. Espírito Santo, esteja ampliando o entendimento dessa pessoa. Pessoas, ó Pai, que muitas vezes estão focadas só em um problema e com isso ela está com a vida atrasada, meu Pai. Que hoje haja um rompimento desse negativismo, esse pessimismo. Venha abrir o entendimento para que eles entendam a palavra, compreendam a palavra, coloquem em prática a palavra e tenham uma vida de fato de abundância, de alegria, de comunhão com o Senhor Jesus, comunhão com o Espírito Santo, Deus eterno, e eles sejam abençoados com a sua família e também nos seus projetos, nas suas empresas, nos seus negócios. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esta palavra sensacional. Com oração e ação, nós vencemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.